Você pode ser uma bênção, mais uma vez, nas mãos de Deus, sendo ferramenta nas mãos do Altíssimo, tá bom? A primeira carta universal do apóstolo São João, capítulo 2, versículo 17, palavra de Deus para nós nesse culto online, nos diz assim: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É bom lembrar, em primeira instância, que o sistema mundano, os seres humanos, na sua vida cotidiana, na sua vida corriqueira, normalmente não busca fazer a vontade de Deus na essência, em obediência à palavra de Deus. Até porque buscar fazer a vontade de Deus na essência e com obediência demanda a negação do eu, demanda se deixar ser crucificado a cada dia, demanda deixar Deus nos quebrar como um vaso é quebrado nas mãos do oleiro, para ser feito ou refeito ao modelo de Deus, tendo o caráter, a personalidade, a natureza, o temperamento moldado pelo próprio Senhor. O mundo vive uma vida sem compromisso e por muitas vezes sem a noção do juízo de Deus, do juízo vindouro de Deus, e ele acontecerá. Mas a igreja, essa sim, a igreja de Jesus, o organismo vivo de Cristo na terra, busca fazer a vontade de Deus. Buscar fazer a vontade de Deus é descobrir que a nossa vontade nos conduz a caminhos de morte e de maldição. Buscar fazer a vontade de Deus significa negar as nossas disposições e as nossas predisposições e aceitar as disposições de Deus, as orientações de Deus, as recomendações de Deus. A igreja busca fazer a vontade de Deus porque ela preza por comunhão com Deus, porque ela também deseja ir, ser arrebatada e morar nos céus de Deus, nos céus de glória, nas mansões celestiais. E a verdade é que sempre, e principalmente nos últimos dias, nos dias de agora, Satanás tem tentado arrancar do coração dos seres humanos a prioridade da necessidade de fazer a vontade de Deus. Mas fazer a vontade de Deus é prioridade. Deus deseja que façamos a vontade dEle. A pergunta que está em muitos corações é:
Se é a vontade de Deus, que eu faça a vontade dele. Perdão pela redundância. Se é vontade de Deus, que eu o agrade. Como eu posso fazer para que Deus se agrade de mim, fazendo a vontade dele? Em primeiro lugar, faça a vontade de Deus, lendo e praticando o que a Bíblia Sagrada nos diz. São mais de 38 mil versículos da Bíblia. São mais de 1000 capítulos da Bíblia. São mais de 2000 personagens da Bíblia Sagrada. 36 livros, 30 e tantos livros do Antigo Testamento, 20 e tantos livros do Novo Testamento, 66 livros de toda a Bíblia Sagrada. Deus já nos deu as ferramentas, e as ferramentas estão na palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz, no Salmo 19, no verso 18, dizendo o salmista: abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua palavra. Amados, o Salmo 119, o verso 105 já diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quantos nessa programação que me acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, ama a palavra de Deus, preza pela palavra de Deus, lê a palavra de Deus e busca fazer a vontade de Deus pela palavra de Deus? Me dá um sinal aí nessa transmissão. Pois é, Deus ama toda a humanidade e agrada-se daqueles que honram a palavra dele. Tem muita gente brincando com a palavra de Deus, muita gente menosprezando a palavra de Deus, outros fazendo pouco caso da palavra de Deus. Mas a igreja de Jesus, você, nós, buscamos fazer a vontade de Deus, valorizando a Bíblia Sagrada. Deus quer que leiamos a Bíblia Sagrada todos os dias, assim como dormimos todos os dias, nos alimentamos, banhamos, tomamos água e etc. Assim também a necessidade de ler e de praticar a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus a cada dia, é primordial, é essencial, é fundamental, é tremendo. Que Deus renove em nossos corações um desejo incessante de ler a palavra de Deus, de glorificar a Deus pela palavra de Deus, de praticar o que a palavra de Deus nos recomenda. E aqui eu quero te dar uma receita. Conte com a ajuda do Espírito de Deus na compreensão das Sagradas Escrituras. Conte com a ajuda do Espírito de Deus para a prática diária da palavra de Deus. Ele te ajudará te dando força nesse processo diário de valorização da palavra e de prática da inerrante palavra de Deus, buscando fazer a vontade de Deus,
Se queres fazer a vontade de Deus, a segunda coisa que necessária e que necessário é orar com sinceridade. Falar com Deus, rasgando não as vestes, mas rasgando o coração, deixando a alma dilatar, se quebrantando na presença de Deus. Orar com sinceridade. Um dia, um pastor estava vivendo uma grande demanda na comunidade cristã que ele pastoreava. Acontece que ele estava com a cabeça cheia, os pensamentos meio que embaraçados, e ele pensou consigo: eu vou dar uma passeada. Nos dias que nós estamos vivendo de quarentena, recomendação é ficar em casa, não é verdade? Mas, naquela época não havia pandemia, e ele então podia sair com mais facilidade para arejar os pensamentos, e assim ele fez. Saiu, sentou na praça principal da cidade que morava, sentou em um banco na praça principal da cidade que morava, pensando, orando, recebendo refrigério nos pensamentos. De repente vem um menino, engraxate, com uma caixa de engraxar. Olhou para o pastor e disse: o senhor gostaria que eu engraxasse os seus sapatos? O pastor disse: não, meu filho, os sapatos estão bem, já estão engraxados. E o menino disse: mas eu faço isso e lhe cobro um mínimo preço. O pastor se comoveu, viu ali a necessidade de ajudar também aquele pequeno menino. Não tinha tanta necessidade, mas disse ao menino: tá bom, meu filho, eu vou deixar você engraxar. Então o menino se ajoelhou na frente do pastor e colocou a caixa de engraxate entre as pernas e pediu para o pastor colocar um dos pés sobre a caixa. O pastor, olhando aquilo, disse: meu filho, você pode engraxar de outro jeito, não tem tanta necessidade de você ralar os seus joelhos nesse chão tão carrasquento. O menino olhou para o pastor e disse: pastor, é porque de joelhos é melhor. O pastor começou a chorar, disfarçando as lágrimas. Acabou o serviço do menino. O pastor despediu, pagou o menino pelo serviço, mas percebeu que Deus tinha falado com ele: de joelhos é melhor. Deus ouve toda oração que é feita com sinceridade. A oração em pé, a oração sentado, a oração deitado, a oração de joelhos. E no que diz respeito à oração de joelhos, você que me ouve, está em casa, no trabalho, Deus está nos convidando à prática saudável da oração de joelhos. Deus nos convida para ajoelhar e orar. De joelhos é melhor. O amigo Jesus nos espera na sala da intimidade da oração. O amigo Espírito Santo nos espera no quarto de joelhos, no particular com o Pai. O Senhor está nos convidando a um concerto na oração e na oração de joelhos. Deus está dizendo para pessoas: vem para a oração. Deus está dizendo para pessoas:
cai de joelhos diante de mim em oração. Eu tenho resposta, consolo, ajuda e unção para te entregar nesse momento de dificuldade. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus nessa programação online. Jeremias, no capítulo 29, no versículo 12, está escrito assim, querida igreja: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Está escrito em Isaías capítulo 55 e o versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Há uma proposta de Deus: buscar a presença de Deus. Vamos orar. Vamos orar de manhã, vamos orar pela tarde, vamos orar pela noite, vamos orar pela madrugada, vamos falar com Deus. Tem tempo para tudo, tempo para conversar, tempo para abraçar, tempo para alimentar, tempo para as diversões, tempo para as interações, mas a oração é um tempo prioritário. Deus está nos convidando para orar. Em vez de conversar demais, ora. Em vez de contar os problemas para quem não pode resolver, vai diante do Senhor Jesus e ora. Ele tem a solução para o problema. Ele quer estar bem pertinho de ti. E aos que não são salvos ainda, Ele quer morar em você pelo Espírito de Deus. Quer fazer a vontade de Deus? Primeiro, palavra de Deus como prioridade. Segundo, oração sincera todos os dias da sua vida. Em terceiro lugar, mas não menos importante, quer fazer a vontade de Deus? Observe o que Deus diz. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 13, está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, e Espírito ali está com letra maiúscula, é o Espírito Santo, o que o Espírito diz às igrejas, ou diz à igreja. Deus está dizendo: observe, preste atenção no que eu tenho te dito nesses últimos dias, esteja com os olhos abertos, com os ouvidos abertos, esteja apercebido das coisas que eu estou te falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está nos ensinando muitas coisas nesse tempo de agora. As trombetas, os alertas de Deus estão apontados para a terra e na terra. E Deus está dizendo mais uma vez: observe, eu tenho te dado sinais da minha vontade. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: havendo Deus falado antigamente aos nossos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo próprio Filho. Preste atenção, observe o que Deus diz. E muita gente nesse aspecto vai precisar abrir mão de algumas coisas que você já viveu,
para ouvir, observar o que Deus está dizendo agora. Eu sei que você já teve muitas experiências com Deus, mas o cenário é diferente. Ouça a voz de Deus agora. É um tempo diferente, é uma circunstância diferente. Então, por agora, Deus está dizendo para alguém: as suas experiências do passado, elas servem, mas para o que eu quero agora. Eu quero que você valorize a instrução de agora. Ouça o que Deus diz. Em nome de Jesus, leve em conta o que Deus fala, e não a sua capacidade, e não a sua experiência. Em nome de Jesus de Nazaré, observe o que Deus diz. Por vezes, as vitórias de Deus estão em detalhes da nossa vida. Se observar o que Deus diz e valorizar, ainda que as coisas estejam contrárias, ainda que você não veja sinal algum, no final das contas, vai dar certo, em nome de Jesus de Nazaré. Você concorda com isso? Diga mais um glória para Deus aí. Diga mais um aleluia. Fale mais uma palavra de amor para Jeová. Ouça a palavra de Deus. Ore com sinceridade. Observe o que Deus diz. Em penúltimo lugar, busque conselhos de cristãos maduros. Eu poderia citar, está pautado aqui, mas eu vou apenas dizer o texto, e em casa você lê. Olha que preciosidade. Provérbios, capítulo 15, versículo 22. Leia aí na sua Bíblia, você vai ver que instrução maravilhosa. Provérbios, capítulo 20, versículo 18. Em nome de Jesus, ouça o conselho de pessoas maduras. Deus quer que nós valorizemos não heróis mortos. É importante valorizar o legado das pessoas, valorizar a história das pessoas, sem dúvida. Valorizar que as pessoas deixaram para nós em vários aspectos. Mas Deus está dizendo: valorize os sábios vivos. Valorize aquela pessoa que te diz, que te instrui, que te orienta. Valorize o conselho de pessoas mais maduras. Se o conselho for da sua esposa, leve em consideração. Se o conselho for do seu marido, leve em consideração. Leve em consideração o conselho do seu pastor, do seu dirigente, do seu líder, do seu regente. Leve em consideração o conselho do professor. Leve em consideração o conselho do seu pai, da sua mãe. Querido, leve também em consideração o conselho do seu filho. Desde que tudo isso esteja alinhado à vontade de Deus e à palavra de Deus, na sintonia do Espírito de Deus, leve em consideração, valorize o conselho de pessoas maduras, em nome de Jesus. E acredite que lhe dirão a verdade, porque tem gente que acha que as pessoas, nesse tempo onde muita gente não valoriza a sinceridade, tem gente que acha que não lhe dirão a verdade, mas dirão. Tem muita gente sábia e sincera. Acredite que lhe dirão a verdade. Pese isso no discernimento do Espírito de Deus. Em nome de Jesus.
Se disserem para você o que você não quer ouvir, acate. Se disserem para você o que você não quer ouvir, acate. Deus tem usado pessoas para instruir outras. Bem-aventurado aquele que ouve o conselho do sábio e leva em consideração. Quer fazer a vontade de Deus? Primeiro, palavra de Deus. Segundo, oração. Terceiro, observe o que Deus diz. Quarto, ouça conselho dos sábios. E em último lugar, após receber a resposta, para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, espere para tomar a decisão certa. Quer fazer a vontade de Deus? Não se precipite. O tolo tem a mente veloz e a língua mais veloz ainda. E às vezes tem a mente lenta e a língua veloz. O sábio às vezes tem a mente bem veloz, mas a língua é lenta. Ele pensa, pesa. Ela pensa, pesa. Leva em consideração várias coisas até tomar a decisão certa. Quer fazer a vontade de Deus? Espere para tomar a decisão certa. Não se precipite. Deixa Deus construir o mapa. Deixa Deus te entregar a engenharia da arca. Deixa Deus colocar na palma da tua mão o projeto do tabernáculo, do projeto de alguma coisa. Em nome de Jesus, espere para tomar decisões. Deixa Deus se mover primeiro, para depois se mover em direção à vontade de Deus. Quer fazer a vontade de Deus? Em nome de Jesus, após receber a resposta, desista se não for o que Deus quer. Agora, se for o que Deus deseja, em nome de Jesus, não desista não. Se for algo que Deus não quer, desista. Deixe para lá. Se Deus não tiver no negócio, abra mão. Sai do negócio. Desfaz a aliança se Deus não tiver no negócio, no acordo, na aliança, no projeto. Agora, se for Deus, não desiste não. Porque a vontade do diabo é roubar o que Deus te entregou. Mas a vitória é sua, em nome de Jesus. A vontade do diabo é ver a sua família desmontada. Está repreendida em nome de Jesus. Porque quem te deu a família foi Deus. E você não vai desistir dela. Foi Deus quem te deu para cuidar. Foi Deus quem te deu para viver. Foi Deus quem te abençoou com ela. Em nome de Jesus de Nazaré. Se Deus está no negócio, se Deus revelou o projeto, se Deus te entregou a vitória, se Deus está nesse mistério de papai, em nome de Jesus de Nazaré, não desista. Tema a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista. Persista. Avance. Em nome de Jesus. E o diabo vai ter que recuar. O poder da persistência. O diabo vai ter que abrir mão. Aliás, ele vai ter que largar o que é seu. Que é seu por direito com base na palavra de Deus. Eu sei que é pela misericórdia de Deus, eu sei que é bondade de Deus, é graça de Deus, mas Deus te prometeu. Seja o que Deus diz que você é.
Tenha e tome posse do que Deus te prometeu te dar e que disse que era seu. Viva o que Deus disse que você viveria. E espere. Estamos vivendo um momento de muita apreensão. A dificuldade é diversa, as dificuldades são diversas. Mas olha, faça a vontade de Deus, porque escrito está: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O maior prêmio de alguém que faz a vontade de Deus não são as recompensas terrenas, não é ouro, não é prata, não é carro, não é casa. A maior recompensa é morar para sempre com Jesus de Nazaré, morar com Deus, morar nas mansões celestiais. Que essa palavra fortaleça a sua alma, fortaleça o seu coração.